Hello, galerinha! Olá, pessoal! Eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas sobre morar no Japão em 2026 e vocês, assim, lotaram de perguntas. Tinha muitas perguntas, galera. Muito obrigada, tá? Todo mundo que deixa perguntas. E hoje eu vou respondendo essa dúvida de muita gente aí com vocês. E se você ainda não me segue lá, vai lá seguir que eu vou deixar o arroba aí pra vocês. E olha o nosso cenário de hoje. Estamos aqui em frente à praia. Muito bom. E a primeira pergunta? Vamos para as perguntas. Bom, primeira pergunta é do Alan SXV. Vocês juntaram quanto para poder pagar a viagem e o visto? Bom, vou falar quanto que a gente gastou. A gente gastou para vir, o processo de documentação mais a passagem, seria R$11.000 por pessoa. Só que sem contar aqueles valores que a gente foi pagando, né? Por exemplo, para tirar as certidões, essas coisas, a gente não considerou nesse valor, tá? E aí a gente decidiu que eu ia pagar à vista. Isso. Então eu paguei R$11.000 à vista e a Kaori veio financiada. Exato. Que seria meio que ela ia pagando conforme ela ia trabalhando, né? No meu caso, acho que foi dividido em 6 vezes, né? Então, por 6 meses, 6 ou 5, eu não me lembro. Eu fui pagando, tá? E aí a gente trouxe, para passar os primeiros meses, a gente trouxe 300.000 ienes em dinheiro. Isso, e foi tranquilo e até sobrou, tá, galera? Acho que no final das contas a gente acabou gastando em torno de 200 mil, mas isso é muito relativo, tá, gente? Porque no nosso caso, por exemplo, a gente ficou 2 semanas sem trabalhar, por isso que a gente acabou gastando muito mais do que imaginávamos. Sim. Mas sempre é bom, tipo, trazer o quanto você puderem, tá? Bora para nossa segunda pergunta. A Shoka perguntou: quanto é necessário ter em caixa para estabilizar nos primeiros meses no Japão? Bom, isso daí vai depender muito, tipo, se você está vindo sozinho, se você está vindo em casal, se você está vindo em família. Mas a gente tem um vídeo falando certinho, assim, sobre quanto trazer, né? Para vocês terem uma noção, que esse vídeo aqui, vou deixar aí no cards. Mas uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é que nos primeiros 2 meses, provavelmente você não vai receber o salário. Então você vai trabalhar para receber só no próximo mês. Então esse período é interessante vocês terem um caixa para garantir que você vai ter dinheiro para comprar comida, pagar as contas, entre outras coisas. Mas se você for para falar um valor, assim, quanto você falaria? Eu acredito que por pessoa eu traria de 150 mil, seria um valor bom. E agora a nossa próxima pergunta é do The Kennedy 4587. Ele pergunta assim: dá para sobreviver com 117 mil ienes? 117 mil ienes? Isso. Bom, bora lá. Eu acho que ele tirou esse valor da bolsa da Next, né? Isso. Porque eu sei que eles dão esse valor por mês para você meio que poder sobreviver aqui no Japão. E a minha resposta é: acredito que dá para sobreviver sim. Porque provavelmente esse valor vai ser só para uma pessoa, né? Para vocês terem uma ideia, nosso custo com aluguel, conta de água, luz e gás... Coisas básicas que todo mundo vai pagar, né? Mercado e celular gira em torno de 175 mil ienes. Se a gente fizer considerando o aluguel, o mesmo aluguel nosso, para uma pessoa, talvez ficaria apertado, mas acredito que dá para sobreviver sim. Bora para a nossa próxima pergunta. A pergunta é da Okuyama Akemi. Com 2 salários de meio período no contexto de um casal de jovens adultos, é possível? No caso, é possível sobreviver, né? Meio período, eu acho que daria mais ou menos o valor que o Kennedy falou. Exato, que seria 117. Eu acho que é a mesma linha, né? Os dois querem vir aqui para estudar ou participar de alguma bolsa. E dá? É que assim, gente, para quem trabalha, assim, não é fixo, é que a gente chama que seria de arubaito, né? Quem vive de arubaito geralmente não recebe muito, porque eles não pagam muito bem por arubaito, a não ser que você, por exemplo, trabalhar de noite, da madrugada, aí você ganha um pouquinho mais, né? O que eu acho, como é casal, provavelmente, como a gente vive, né? A gente geralmente gasta um salário e guarda um salário. Exato. Então, se você trabalhar só metade do período, seria como vocês recebessem um nosso salário, né? Então, daria para sobreviver, Dá para sobreviver. E a próxima pergunta, eu vou responder 2 perguntas em um, porque basicamente um responde a outra, tá? Ok. Primeira pergunta é da Gigi Grapp, não sei se pronuncia assim, e a outra é da Michelle Kobe. É muito caro viver no Japão? Ainda dá para trabalhar e juntar uma graninha? Bom, quer começar respondendo se é muito caro viver no Japão?
Olha, se você receber no Brasil e trazer o dinheiro do Brasil para viver aqui no Japão, vai achar caro. Sim, porque o dinheiro japonês, querendo ou não, é mais valorizado que o dinheiro do Brasil. E aí, a segunda pergunta é se dá para guardar dinheiro, né? Eu acredito que, sim, é possível guardar dinheiro, mas... Vai depender Exatamente. de pessoa para pessoa. A gente sempre fala isso, mas é pura verdade, gente. Isso vai depender, é muito relativo, entende? De quanto você gasta, o que você quer na sua vida. Então, tudo isso vai depender. Por exemplo, no nosso caso, consegue juntar tranquilamente um salário, né? Dá pra guardar um salário inteiro. E na minha cabeça, para uma pessoa gastar tudo que ela ganha aqui no Japão, ela tem que gastar bastante. Você consegue viver basicamente do No que... luxo, né? Exatamente. Mas na minha sincera opinião, viver aqui no Japão recebendo em iene, eu não acho caro. Você acha caro? Eu não acho Porque caro. o salário é alto, né? Então a gente, mesmo recebendo um salário mais baixo, considerado aqui no Japão, a gente consegue guardar bastante dinheiro também. Próxima pergunta. E agora, para finalizar o assunto finanças, é um estudo de caso. É uma pessoa que falou assim: eu e meu noivo somos engenheiros e juntos ganhamos aproximadamente 16 mil reais líquido. Vale a pena morar no Japão? Essa pergunta é muito interessante, porque relativamente 16 mil por casal é um valor bem tranquilo, né, para viver. Sim. Eu acredito que se for para vir trabalhar em fábrica aqui no Japão, não compensa vir para o Japão. Assim, pensando em lado financeiro, né? Tipo, Sim. se você não considera mais nada assim além do financeiro. Porque você vai estar recebendo praticamente a mesma coisa, só que o trabalho em fábrica vai ser provavelmente muito mais pesado do que ser engenheiro, por exemplo, né? Eu acho que vai depender muito do que vocês querem, né? Por exemplo, se vocês querem ter essa experiência de vir aqui, né? Mas tem aquele outro lado também, de você meio que, como fala? Parar a sua carreira lá no Brasil para vir trabalhar como peão, por exemplo, aqui, né? Sim. Aí vai de realmente do que vocês querem na sua vida. Porque tem outros fatores, como por exemplo, aqui no Japão, você vai ter mais segurança, você vai ter mais tranquilidade. Só que ao mesmo tempo você vai ficar longe da sua família. Exato. Então tem vários pontos para considerar. Só que na questão financeira eu acredito que não vale a pena. E a próxima pergunta é a pergunta que vocês mais assim deixaram. A pergunta é o seguinte: uma pessoa que não é descendente consegue morar aqui no Japão? Consegue o visto, no caso, né? E a resposta é: consegue, mas é um pouco mais burocrático, um pouquinho mais difícil, vamos dizer. Não é impossível, mas é difícil. Sim. Por quê? Tem vários, várias formas de você vir trabalhar ou morar aqui no Japão. E o mais fácil dele seria basicamente o intercâmbio. Então você vem aqui, estuda a língua, só que eu acredito que, se não me engano, tem 2 anos de permanência máxima de estudante. E depois, se você de repente conseguir um trabalho aqui no Japão, aí de repente tem essa possibilidade de você estender a sua estadia aqui no Japão. E tem o intercâmbio que você paga para uma agência para arrumar escola, moradia, entre outras coisas. E tem o intercâmbio também, que é o governo japonês, que dá bolsas para estrangeiros vir conhecer a cultura do Japão. O famoso seria o MEXT, né? Inclusive, a gente já tentou vir pelo MEXT, mas não deu certo. Mas, enfim, você faz 2 provas, em inglês e japonês, aí dependendo da sua nota, você é aprovado para uma entrevista. E aí você tem a possibilidade de vir para o Japão com passagem paga, Sim. Receber bolsa mensal. Que seria os 117 mil ienes, né? Isso. Então é bom esse programa para quem quer conhecer o Japão. Isso aí. E a segunda forma que você conseguiria vir trabalhar no Japão é a trabalho, né, no caso. Só que aí tem a pegadinha também, não é qualquer pessoa que consegue simplesmente falar: ai, quero vir trabalhar aqui, então eu vou conseguir. não, gente, Sim. não é assim que funciona, tá? Para você conseguir vir trabalhar aqui no Japão, primeiro, provavelmente você vai ter que ter qualificação de qualquer coisa, né, em qualquer área que for. Sim. E ainda você ser contratado diretamente pela empresa japonesa. Então, não adianta você chegar aqui no Japão e achar que você vai conseguir trabalhar aqui. Não é assim que funciona. Você já tem que vir com visto de trabalho. Então, não é tão fácil assim como talvez possa imaginar ser, né? Na nossa empresa que a gente está hoje, tem muita gente que está nessa categoria, que não tem descendência, só que veio para trabalho. Só que são pessoas altamente qualificadas, Exatamente. né? Então, por exemplo, o nosso diretor, os nossos gerentes É tudo veio de fora. vieram de fora e estão aqui para trabalhar no Japão. Isso aí. Então, são casos, vamos falar que é muito específico. E
não é impossível, tá, gente? Eu não tô falando que é impossível. Especialmente para quem era da tecnologia, eu acredito que tem muito mercado aqui no Japão que tá Sim. precisando desse pessoal que sabe programar, entre outras coisas. Só que é aquela coisa, você vai ter que saber falar ou japonês ou inglês, ou os dois, né? Que seria o melhor. E a terceira forma, gente, seria você vir aqui trabalhar como um nômade digital. Inclusive, é um ponto que eu não sabia que existia aqui no Japão. Mas não é qualquer pessoa que consegue vir aqui trabalhar também, Não é tá? tão fácil assim, gente, galera. o Japão não é fácil de vir morar aqui no Japão, gente. A menos que você seja descendente, tá? Isso. Por quê? Pra você vir trabalhar como nômade digital, como requisito assim, você só precisa ganhar pelo menos 10 milhões de ienes por ano. Só isso. 10 milhões é muita coisa, galera. Vamos pesquisar agora quanto que tá dando 10 milhões de ienes, porque tipo assim, gente, Divide por 12. é muito dinheiro. Ó. Então você basicamente teria que ganhar por mês quase 27 mil reais. Pois é. Se você ganhar isso, você tem chance de conseguir se candidatar para esse visto, tá? Isso aí. E ainda você consegue trazer sua esposa, seus filhos. Só que você só pode ficar quanto tempo? Aí tem também outro ponto. Você só consegue permanecer no Japão durante 6 meses. Ou seja, é pouco, né? Querendo ou não. Sim. Então você consegue morar por um período só. Exato. Ou seja, em resumo, quem consegue morar aqui no Japão? Ou a pessoa que é inteligente, ou a pessoa que é rica, ou então você tem que nascer japonês, descendente de japonês. Ou casar com alguém. Isso também. Olha o momento do gato. O momento dele brilhar. Empolgado pra pescar alguma coisa aí? Não, só pra praticar meu remesso só. Tem peixe? Não sei, hoje a água tá bem suja, galera, olha só. Eu acho que é por conta da chuva, né? Ontem choveu muito. Tá muito E aqui sujo. do lado é o porto, na verdade, né? Enquanto o Bruno tá aqui preparando a vara de pesca, eu vou respondendo as próximas perguntas, tá? A próxima pergunta é do Drix Macedo. Como funciona o trabalho de autônomo? E qual tipo de trâmites precisaria? Tipo, nós temos o MEI? Bom, bora lá. Aqui no Japão, você consegue trabalhar como autônomo até, tipo, não precisa necessariamente ter a sua empresa, no caso, o MEI. Aqui no Japão também existe o MEI, tá bom? Basicamente, como que funciona? Você trabalha normalmente por conta, só que você tem que declarar até esse valor, caso passe de 200 mil ienes por ano. Então, é um valor relativamente baixo. Mesmo você não passando desse valor, você ainda tem que, sim, declarar o valor para a prefeitura. Eles vão fazer o cálculo acima de todos os valores que você recebeu, independente se passou de 200 mil ou não, para incluir no imposto municipal, né? E começa a pescaria, galera. Então, bora para a próxima pergunta. O Gabriel VSS perguntou: é muito difícil conseguir trabalho ou ser aceito tendo barba aí no Japão? O que você acha sobre essa pergunta? Olha, eu acredito que é fora do padrão barba, né? Então, os japoneses aqui geralmente não têm barba. Você pode falar melhor. Eu? Depende. Por exemplo, se você vai trabalhar no ramo alimentício, é melhor você não ter barba, na verdade. É proibido, né? Dependendo, sim. Inclusive, acho que é até meio difícil você encontrar pessoal com barba trabalhando nessa parte alimentícia. Só que não se limita à parte trabalho relacionada a alimento. Por que eu falo isso? No nosso trabalho anterior, mesmo sendo nada a ver assim com alimento, eles também meio que era regra não ter barba. Então, eu acho que é questão mais, vamos dizer, cultural, né? O pessoal com barba, japoneses olham como se fosse alguma coisa assim, como fala, meio largado, entende? E é por isso que eles não acham muito legal até pra, como fala, aparência da empresa, né? Então, é mais nessa questão mesmo, sabe? Agora, se você tiver tatuagem exposta, pode ser que tenha lugar que rejeita você por ter tatuagem. Por exemplo, grande parte das academias aqui no Japão, você não pode frequentar mostrando, né? Se você cobrir, tudo bem, você pode ir lá normalmente, só que você não pode deixar assim a mostra. E a próxima pergunta é da I'm Gracie. O que foi mais difícil para vocês se adaptarem no Japão? Na minha opinião, foi o trabalho. Oxi. Como eu não estava acostumado em trabalhar de forma manual, né? Acho que eu sofri bastante na questão de
esforço, essas coisas, né? Adaptação. Eu acho que foi mais questão de estar longe da família. Porque trabalho meio que eu, pelo menos, vim com a mente que você vai ter que eu vou ter que trabalhar muito e que é isso. No começo, tipo, eu vou ficar com dores e eu já tava assim mentalmente preparada para isso. Então, talvez seja por isso que eu não sofri tanto, talvez nesse sentido, né? E a próxima pergunta é da Juliette Carvalho. É verdade que aí tratam mal nos brasileiros nas empresas? Eu vou falar muito da minha experiência, tá? Eu nunca vi assim, com meus olhos, pelo menos, assim, tipo, maltratar, assim, maltratar, né? Porque eu acho que essa é uma palavra meio forte. E Eu você? acho que vai depender de caso para caso. Por exemplo, já ouvi relatos de empresa que não gostava de estrangeiro, por exemplo, né? Então, eu acho que vai depender muito de onde você tá e também como você se comporta, né? Pode ser que você não respeita muito a cultura do japonês e aí o japonês vai ficar meio bravo com isso É que o também, né? japonês, eles são muito rígidos nessa questão, né? Então, se você, tipo, se o estrangeiro estiver fazendo uma coisa assim, fora da mão, eles já vão achar ruim, entendeu? Então, essa parte vai ser muito, como fala, da experiência de cada um. E a próxima pergunta é do Lau Niemeyer. Vocês acham que os japoneses mudaram a forma de ver os brasileiros nesses anos? Eu acho que não sei. Eu não sei se é porque começou a aparecer muita coisa na internet de anti-imigrante aqui no Japão, mas às vezes eu sinto um pouco disso, sabe? Mas Por você exemplo, sente na sua convivência? por exemplo, um atendente, tipo, ele não tá tão solícito assim, aí parece que eu acho que é por eu ser brasileiro, mas eu não sei, né? E agora é mais em questão ao pessoal que realmente está pensando em vir morar no Japão mesmo, né? A TMK perguntou: desde o momento que decidiram morar no Japão, demorou quanto tempo para se mudarem? É que o nosso caso foi um caso, vamos dizer, mais específico, né? Sim. Pra quem não sabe, eu sou Yonsei, quarta geração. Então, meu visto saiu. Não é que o visto, né? O certificado de elegibilidade demorou muito para sair. Mas basicamente, demorou quanto tempo? Uns 2 anos, 1 ano e meio? Até a gente de fato vir pro Japão? Eu não sei se foi por causa disso Ou foi se por foi conta por da... causa da pandemia também, né? É que a gente resolveu bem quando começou a... A gente resolveu vir pro Japão bem na pandemia, né? Então, isso, querendo ou não, acabou impactando. Basicamente, demorou 2 anos. O nosso caso foi muito específico, tá? Inclusive, nesse vídeo eu explico certinho o nosso processo, como que foi. Vou tentar meio que ser breve nas respostas, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? A próxima pergunta é da Okuyama Kemi. Baseada na experiência de vocês, é difícil arranjar emprego no Japão atualmente? Pra mim, acredito que não, desde que você não seja muito exigente. Porque emprego tem aqui no Japão. E você, o que você acha sobre essa pergunta? Eu também acho que se você... Emprego tem. Agora, se você quiser um emprego que paga bem, que é leve, aí já é mais difícil de achar, né? Quanto mais qualificação você ter, mais fácil encontrar, né? Isso. Saber japonês aí fica bem mais tranquilo, galera. Acho que é o ponto filtro essencial. número 1. E agora já puxando para a próxima pergunta, que é basicamente o que a gente está falando agora. O Diego Mendes perguntou: a maioria das vagas agora exige um idioma? Se você saber japonês, bem melhor. Mas você acha que a maioria das vagas exige um idioma? Acho que a maioria deve exigir, né? Se for considerar a maioria. Mas tem muita vaga que não precisa de japonês, tá, galera? Só que geralmente esses daí, as condições são piores, né? Isso. Por exemplo, Nikotai, ou seja, uma semana de dia, uma semana de noite. Ou Trabalho é mais pesado. Só ou... trabalhos que japonês não vai querer fazer, né? E geralmente vai pagar pior, né? É. Mas, galera, uma vez conversou com o nosso Tantoshi anterior, né? Lembra? E ele tá falando que cada vez mais parecia que o pessoal tava exigindo mais o japonês realmente, né? E não é da boca da gente que tá saindo disso aí, né? Inclusive, teve um outro Tantoshi de outro empreiteiro que falou assim que tá muito difícil, naquela região lá que a gente tava morando, tá muito difícil de achar emprego para pessoa que não sabe falar japonês. E olha que Aichi é uma região que tem muito trabalho, tá, gente? Sim, então vai estudando japonês se você está pensando em vir pra cá, tá?
Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, que é a da Ju Hirayama. Qual nível de Nihongo vocês acham que as pessoas precisam ter para ter um bom trabalho? Bem interessante, né? Olha, para ter um bom trabalho, vamos lá. Na minha opinião, você tem que ter acima de N3, né? A partir de N3. Você tem que saber conversar e tem que saber ler também, eu acredito, para ter um bom trabalho. Eu não acho que você tem que estar meio que fluente, assim, conseguir ler absolutamente tudo, mas se você conseguir pelo menos conversar com as pessoas, entender quase tudo, né, que as pessoas estão falando, eu acho que você consegue um bom trabalho sim. Agora, a Jéssica Castro perguntou, dá para viver bem sem falar japonês? Amo o conteúdo de vocês. Muito obrigada. Olha, viver bem, vamos falar. Viver bem, você não vai viver bem se você não souber falar o idioma, porque basicamente você precisa falar japonês aqui, infelizmente, porque as pessoas não sabem falar inglês, tá? Então, se você acha que vai vir pro Japão, vai conseguir se virar com inglês, você está muito enganado, você não consegue se virar com inglês aqui, tá? E assim, eu acredito que se você não sabe o idioma, você vai ficar muito preso e limitado para tudo que você for fazer, então sei lá, você vai precisar ir na prefeitura ou você vai precisar de resolver alguma coisa por telefone, você não consegue fazer isso porque você não sabe falar o idioma, você não sabe se comunicar, não sabe o que a pessoa está falando, né? Então eu acho que isso acaba sendo muito limitante e muito ruim para a pessoa também. E aí, gordinho, o que você acha sobre isso? Se você não sabe falar japonês, é possível viver aqui no Japão. Se vai ter qualidade de vida? Eu acho que não, porque Mas a pessoa perguntou se você consegue viver bem. Não. É porque você vai ficar muito limitado, né? Exato, é o que eu falei, né? Por exemplo, eu quero achar o melhor plano de celular. Eu não consigo, porque eu tenho que conversar com vários lugares. Eu vou querer o mais simples de todos, né? Então, eu acredito que viver bem, sabendo japonês, sim. E não é porque aqui é no Japão. Porque, por exemplo, se você for lá para Alemanha, por exemplo, se você não saber falar alemão, vai dar na mesma também, né? Você não vai conseguir se comunicar com as pessoas, não vai conseguir ter amizade, então isso vai te limitar muito, eu acredito eu. Então o Ryu Oshiro e a Luana Manami são perguntas bem parecidas, tá? Estou me mudando para o Japão sozinho em alguns meses. Dicas? Eu e o meu marido estamos indo morar no Japão em agosto. Teria uma dica? Qual que é a dica que você daria? Olha, nos 2 primeiros meses, sua vida vai ser bem difícil, porque você vai estar se adaptando à nova cultura, à nova rotina. Minha dica é, por mais que você pense em desistir, não desista nesses 2 primeiros meses, porque é a fase de adaptação, né? Depois vocês vão se adaptar e vai conseguir mais se acostumar com a vida do Japão. Essa é a minha dica. A dica que eu dou é venha preparado. Venha preparado financeiramente também, obviamente. Venha preparado mentalmente, acho que esse é o ponto principal. Porque se você não tiver com mente em dia, cara, vai ser muito difícil sobreviver os primeiros meses. E para o casal, como vai ser muito complicada a rotina, tenta, pelo menos nesses períodos de dificuldade, se manter unido, né? Porque pode ser que... sei lá. Mas o que você quer falar no final? Eu quero falar que às vezes o pessoal, por estar difícil, se separa, sabe? Mas não é... É que querendo ou não, é uma cultura diferente, a vida começa a ficar puxado no sentido que vai ficar corrido, às vezes. Por isso que eu falo, gente, se você não tiver em mente em um lugar, em dia, eu acho que vai, tipo, é muito fácil desmoronar as coisas, entende? Isso. Todos passam por esse período de adaptação, é difícil. Então, o que você quer falar é, não se sinta sozinho que... Isso. Você não é o único. Isso. Olha a bundinha do Bruno. Ah, Oi? Foi. pegaram um peixe. Pegaram peixe? Aí sim. Peixinho, né? Vamos lá. Próxima pergunta é da Okuyama Kemi. Muito obrigada por deixar muitas perguntas. Percebo que há menos oportunidades para nós Yonsei, como se a tolerância fosse a terceira geração. Bom, para quem não sabe, Yonsei seria descendente de 4ª geração. Eu sou descendente de 4ª geração, né? Realmente, para quem é Yonsei, a oportunidade realmente eu acredito que seja mais limitada. Eu falo isso por experiência própria, tá, gente?
porque sendo Yonsei, eu já encarei algumas dificuldades por ser Yonsei, tá? Como, por exemplo, eu tive mais dificuldade de procurar um trabalho quando eu precisava, porque as pessoas não entendem muito essa parte assim do pessoal de Yonsei ainda, né? Como é um visto, vamos falar que é relativamente nova, as pessoas ficam com medo se realmente pode trabalhar, não pode trabalhar, e acaba não pegando pessoas com quarta geração, né? Por exemplo, quando a gente estava procurando emprego, a gente mandava nossos documentos e quando chegava no usuário, né, que mostra o tipo de visto, o pessoal rejeitava. Exato. Então, realmente, isso eu não posso negar. Mas questão de como se a tolerância fosse terceira geração, realmente, o pessoal de quarta geração é muito mais chato de vir pra cá porque tem muitas exigências, muitos requisitos. E você tem que saber o japonês, e se você não sabe, tem que continuar estudando japonês para ir evoluindo com o seu japonês. Só que, o que eu acho? Que cada vez mais eu vejo que está sendo flexibilizado, mesmo que seja um pouco. Antigamente, quando eu cheguei aqui no Japão, eu só podia ficar no máximo 5 anos. Hoje em dia já mudou as regras. Posso permanecer aqui no Japão mesmo depois dos 5 anos, desde que eu tenha os requisitos, que seria ter o N2 pelo menos, né? Eles estão flexibilizando aos poucos, mas está. Porque querendo ou não, com o tempo, o Nisei já vai ficando velho, né? O Nisei seria a segunda geração. Então aí eles vão buscando os próximos, Exato. eu acredito, né? E o próximo é nós, eu não sei. E essa é uma pergunta que a pessoa mandou no meu DM, né? Kaori, eu também sou Yonsei, já fiz intercâmbio para o Japão. Pretendo voltar para trabalhar em 2027. Foi muito burocrático eu com visto de Yonsei e conheço outras pessoas que estão indo sozinhas. Um dos meus medos é me sentir solitário demais aí. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é muito burocrático, não vou mentir, nem tem o porquê eu mentir, né? E outra coisa que eu também queria falar é que nem todas as agências aceitam o Yonsei, né? Na verdade, eu acredito que são poucas as agências que aceitam o Yonsei hoje em dia, porque, querendo ou não, como eu já disse, é um visto novo. Mas, para quem não sabe, a People Travel, eles também cuidam de pessoas que estão pensando em vir para o Japão com o visto de Yonsei, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, pode estar mandando mensagem para eles, eu vou deixar o contato aí para vocês, tá? E ainda, se vocês falarem que veio pelo canal da Kaori e do Bruno, ganha um Koseki gratuito. E quanto a você, o que você acha sobre vir trabalhar sozinho aqui no Japão? É muito solitário? Eu acho que vai depender muito da onde você vai estar e se você vai ter sorte ou não de encontrar um amigo que tem a mesma vibe que você. Porque pode ser que na fábrica você consiga encontrar um grupo de pessoas que você consegue sair, se divertir. E pode ser que não. Como no Japão vai ter menos brasileiros que no Brasil, então a chance de você encontrar um amigo no Brasil é muito maior do que aqui no Japão. E tem a questão também de idade, né? Porque se você entra numa fábrica, a variedade de, como fala, de idade é muito grande, né? Então, por exemplo, vai ter gente muito jovem e gente, assim, sei lá, 60 anos você vai encontrar também, né? Já teve fábrica que eu trabalhei, que tinha muitos jovens, só tinha jovens, que é o primeiro, que era Chaturese, né? A gente encontrou muitos amigos lá, inclusive os nossos amigos do Japão, a maioria são de lá. E teve fábrica que, essa última que eu trabalhei, que já era mais senhores trabalhando, não? Então vai depender muito. Então é mais difícil de fazer amizade, até mesmo por essa diferença, né, de idade. O seu estilo de diversão é diferente, né? E agora a pergunta é da minha querida irmã. Como você suporta viver longe da sua irmã favorita? Ai, meu Deus, tem alguém muito carente aqui, né? Enfim, quem sabe né, em breve a gente estaremos voltando para visitar ou sei lá, né? Nada definido. Mas aguente, maninha. Bora para a próxima pergunta, é do RG Moura, 5150. Gostaria de viajar para primeiramente conhecer o país. Qual cidade vocês indicam? Se é a sua primeira vez aqui no Japão, eu acredito que seria interessante você conhecer as cidades mais famosas aqui do Japão, né? Sim. As cidades que eu recomendo seria Tóquio, porque é a capital do Japão. Lá você vai conseguir conhecer bastante coisa, bastante diversidade do Japão. Outra cidade que eu recomendo seria Kyoto e Nara, que seriam umas cidades mais históricas, com mais templos, castelo, parque. Acho interessante também. E você não pode deixar de conhecer as cidades perto do Monte Fuji, que são cidades bem turísticas e bem bonitas também.
Hakone é interessante que tem um vulcão lá ativo. Tem também Yamanashi, Kawaguchiko, Kawaguchiko também é interessante você conhecer, que é bem que fica bonito bem lá. perto assim do Monte Fuji, né? Então- Nossa, é lindo, lindo, lindo. Essa parte também é interessante de vocês conhecerem. O Esquilo Doido perguntou: quando vocês vão escalar o Monte Fuji? E aí, quando a gente vai escalar o Monte Fuji? A gente vai escalar o Monte Fuji quando o canal bater o 100 mil. Essa foi a promessa que a gente fez, que depois que o canal bater 100 mil, a gente vai escalar o Monte Fuji. Então, bora que bora, galera. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo nosso. E já deixa o seu joinha também para nos ajudar no canal. E por fim, Elise K perguntou: olá, Kaori-san. Gostaria de saber se já pegaram algum terremoto muito assustador. Não, a gente nunca pegou. Na verdade, quase nunca pegamos terremoto aqui no Japão. E quando a gente sentiu assim, foi tipo um mínimo. Quase não deu para sentir, né? Por sorte, a gente nunca pegou nenhum desastre natural aqui no Japão. O mais perto que a gente pegou foi um taifu, que foi... Tufão. Mas foi só isso, não Foi foi tão recentemente, forte também. inclusive, né? Isso. Passou um tufão aqui e a gente nunca tinha passado desde que a gente veio pro Japão, né? E foi vamos dizer que foi um pouco assustador, porque não parava de tocar alarme no celular. E durante a noite, a madrugada inteira, gente. Mas passamos bem, estamos vivos. Galera, eu não vou conseguir responder todas as perguntas que vocês me deixaram, mas eu acho que eu acredito que deu pra sanar a dúvida de muita gente, espero, né, pelo menos. E se você tiver alguma outra dúvida aí, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo aos poucos, tá? E pra galera que tá vindo pro Japão, eu tenho um playlist completo aqui, ó, de tudo que você precisa saber pra vir no Japão aqui. E até mais, tchau! Tchau!